Como é bom estar com vocês mais uma vez. Nós do Aliança por Pernambuco estamos muito felizes por Deus ter nos abençoado com este canal para poder levarmos para vocês de uma maneira simples e fácil entender um pouco do que é política, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Hoje aqui nós temos dois advogados, Dr. César, professor, e Jeane Gabriel, advogada também. E o assunto hoje é ABC de uma eleição. Doutor César, professor César, ou doutor, professor? Professor. Professor. Tem que ser chamado de professor. Professor, como é que funciona essa eleição? Mas antes me responda uma pergunta que o presidente fala muito e muita gente já veio me perguntar, e aí eu digo, eu vou levar essa pergunta para a live, né? O presidente Jeane, fala muito que ele trabalha nas 4 linhas da... Ele diz que trabalha, como é que ele diz? Eu trabalho nas 4 linhas da Constituição, né? Uhum. Então já veio gente perguntar para mim quais eram essas 4 linhas, né? E aí, explica pra gente aí, se a linha de costurar, a linha de crochê, a linha de quê? Fala aí pra gente. Em primeiro lugar, boa noite. Agradecer o convite, estou muito honrado de estar aqui na presença de vocês e de toda a nossa audiência. Quando o presidente diz que ele trabalha dentro das 4 linhas da Constituição, ele está usando uma figura de linguagem para dizer que ele está trabalhando estritamente dentro dos ditames da nossa Constituição Federal. Ele não está saindo um único limite ou usurpando nenhum outro poder. Ele está cingindo-se dentro daquilo que a Constituição determina para os poderes do Executivo, do chefe do Executivo, que no caso é o presidente, hoje, presidente Jair Messias Bolsonaro. Então ele está sendo um presidente legalista, ele não está ultrapassando os seus próprios limites, ele não está usurpando nem o Legislativo, nem as prerrogativas do Poder Judiciário. Então é por isso que ele diz lá no cercadinho dele, estamos trabalhando dentro das 4 linhas. Trabalhou fora, é falta, é penalidade. Olha aí, eu acho que todo mundo tem alguma coisa a acrescentar, Jeane? O professor falou tudo, não foi? Falou tudo. Primeiro, boa noite, né? Meu nome é Jeane Gabriel, eu tenho a alegria de estar aqui nessa bancada, na berlinda do Aliança. E estamos aqui realmente para falar um pouquinho sobre eleições, né? 2022 vem aí, é um desafio enorme para o Brasil, e nós que fazemos esse trabalho de informação ao eleitor, nós temos essa função justamente de tentar esclarecer o máximo possível. Ok. Então vamos ver como é que funciona a eleição. Por exemplo, a gente começa pelo... Se eu quiser me candidatar a deputada, Jeane, vai dizer, Gorete vai se candidatar a deputada. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Olha, Gorete, antes da gente falar sobre esse passo importante de uma pessoa querer ser candidato, é importante a gente dizer, principalmente como é o beabá, é importante dizer que no Brasil nós temos 3 poderes, não é? Nós temos o poder executivo, que são representados pelos prefeitos nos municípios, governadores nos estados e o presidente da República no Brasil. E nós temos o poder legislativo, que no município é representado pela Câmara Municipal, pelos vereadores, nos estados pela Assembleia Legislativa, né, que são os deputados estaduais, e na União, né, na República Federativa do Brasil, nós temos no Brasil o que nós chamamos de sistema bicameral, que nós temos a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, certo? Então imagine que você quer ser candidata a deputada, que deputada? Federal ou estadual? Vamos dizer estadual. Pronto. Vamos falar de Pernambuco. Toda essa parte básica da eleição, das eleições, ela está definida na nossa Constituição da República. A partir do artigo 14, salvo engano, está lá todas as definições das exigências para que um cidadão brasileiro possa ser candidato. Então lá você precisa, a depender no caso de deputado, tanto federal como estadual, tem exigência mínima de 21 anos,
você precisa estar obrigatoriamente filiado a um partido político, certo? Que é o mais... Que hoje é um mais importante. Assim, existe o partido hoje diz tudo quem é o candidato, né? Hoje, veja bem, é muito... Me permitam só, e hoje no Brasil temos 33 partidos políticos. 33? 33 partidos políticos, que eles não são partidos políticos que possuam uma ideologia, eles têm uma fisiologia política. Então esse é o problema, é que os conteúdos programáticos de cada partido desse, eles não são seguidos como uma carta programática, dentro daquelas 4 linhas, os partidos políticos não o fazem. Então são 33 agremiações de direito privado, recebem os seus respectivos fundos partidários e eles não cumprem suas próprias regras, suas próprias delimitações. E assim, é muito importante essa questão que ele falou, porque, assim, como a gente estava dizendo, na Constituição existem as exigências mínimas para que um cidadão seja candidato, né? E lá tem as definições. Basicamente, a idade, no caso de deputado, tem que ser 21 anos, você está com seus direitos eleitorais regulares em dias, você ser candidato por um estado que você tem uma residência mínima de 6 meses e que você seja afiliado a um partido político. E por que o que o doutor falou é importante, a gente abrir um parêntese para falar sobre essa questão do partido político, porque no caso, Gorete, dos cargos legislativos, certo? No caso de deputado estadual e federal, nós vimos que o legislativo também tem um Senado federal, mas a forma de eleição de um senador é diferente da forma de eleição de um deputado, certo? E é na mesma época a eleição e é diferente? Eu vou explicar isso direitinho, só concluindo o meu raciocínio no sentido de quê? Que os partidos são importantes, por quê? Porque no Brasil o mandato, o mandato não é do deputado, não é da pessoa. Por exemplo, Gorete é candidata a deputada estadual ou federal, ela se filiou ao partido X, porém Gorete ganhou dentro das regras que a gente vai explicar com calma. Mas a minha questão aqui é dizer o seguinte, esse cargo é de Gorete? Não. No caso do legislativo, para vereador, deputado estadual e deputado federal, o cargo é do partido. E aí a gente vai explicar isso bem direitinho posteriormente. Como você me perguntou, Jeane, a eleição de senador é na mesma época de deputado? Em 2022, certo? Nós vamos ter a eleição para governadores, deputados estaduais, deputados federais, presidente e senador, certo? Porém, a forma de eleição do deputado estadual e federal, ele é diferente do senador, embora ambos sejam do Poder Legislativo. Dá uma pausa, Jane. Dá uma pausa que é muita informação para a cabeça da gente, viu? Não é fácil não, política, viu? Eu quero deixar aqui um alô para Márcia de Oliveira, tá dando boa noite pra gente. Boa noite, Márcia. Jairo Lima, de Candeias. Como é esse? Araquém de Melo. Oi, Araquém. Tudo bem? Rosana Correia, Sandra Rivera, Advogados Brilhantes, tá vendo? Obrigado, Betânia Sandra Soares, beijão, Betânia, para você. E Sandra Rivera de Aldeia. É a mesma. É a mesma? Olha, veja mesmo, eu preciso dar um recado especial, né? Porque assim, Márcia é minha cunhada, Rosana minha amigona, Betânia, Araquém. Você trouxe todo mundo. Mandei todo mundo na minha lista de transmissão. Muito obrigada, viu? Guerreiras, estão aí sempre comigo. É isso aí. Então agora respiramos, tomar um copo de água. Vou também tomar água. Deixa eu passar a palavra para o professor. Professor, continue, por favor. Com outra voz agora, para você que deu uma pausa na minha cabeça. E divida aí, por que ela disse que eleição para deputado estadual e federal é diferente da eleição de senador? Sim. Isso. É o seguinte, audiência, amigos e Gorete, porque quando se fala de eleição para o cargo do executivo e de senadores,
entende-se que é uma eleição de chapa majoritária. Ou seja, é o candidato que está recebendo o voto. Exatamente. Quando se fala em relação a deputados estaduais, federais e vereadores, estamos falando num sistema que foi adotado no Brasil desde 1946, que é chamado de lista aberta. Por isso que a doutora Jeane bem falou, é preciso você estar com seus direitos políticos em dia e se filiar a um partido. Porque conforme a quantidade de vagas que aquele município, estado vai ter, vai ser a quantidade de vagas que poderão ser concorridas pelos deputados. Então existe uma proporcionalidade. É que a gente chama de sistema proporcional também, exatamente. Né? E aí tem que é um cálculo que não nos cabe aqui agora explicar. A grosso modo é o seguinte: vamos supor que o município tenha 10 vagas para vereador. Então, para cada partido que deseje pleitear aquela vaga, vão surgir para cada partido 20 vagas. Então, o partido A... só tem 10 vagas, cada partido vai ter direito a 20. A mais do que para concorrer. Não. Para concorrer. Para concorrer às vagas. Porque esse sistema foi pensado, sistema aberto ou proporcional, com a finalidade de não permitir que um determinado partido conseguisse sobrepujar qualquer outro e ficasse uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, sendo dominada por um único partido. Então, criou-se esse sistema proporcional com a intenção de que fosse dividido aqueles votos conforme aquilo que eu falei, pelo conteúdo programático de cada partido, para que aquela Câmara de Vereadores, aquela Assembleia Legislativa, tivesse formas de pensar diferentes. Não somente aquela forma unilateral, pessoal... dominante, né? E dominante. Que aí dá uma representatividade do povo. Vamos imaginar Recife. Temos Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e Zona Norte. Imagine se um único partido consegue isso, então a Zona Norte não ia ter representação. E por que o político, você falou agora que o político não é, o cargo não é dele, é do partido. Olha, veja bem, é como o doutor... Foi por conta disso que ele falou, do partido aqui. Eu vou tentar explicar, porque como ele diz, é uma questão um pouquinho complexa, mas não é impossível da gente explicar. Vamos prestar atenção, calma. E aí, veja bem, eu trouxe uma filinha para ficar bem didático. Por exemplo, no Brasil, como a gente falou, certo? Nós temos... Bota aí, a garrafa está na frente. Pronto. Nós temos... Perfeito. Nós temos, como a gente falou, o sistema proporcional e o sistema majoritário, certo? O sistema majoritário é prefeito, governador, presidente e senador. Senador é do Poder Legislativo, mas utiliza-se o sistema majoritário. O que é o sistema majoritário? Ganha aquele que tem mais voto. Certo? Simples, assim, de uma forma bem simples. Se não for roubada a eleição. E o sistema proporcional é tudo isso que o doutor falou. É um sistema que possibilita a representação proporcional, certo? Para que a gente consiga identificar como é essa proporcionalidade, certo? Por exemplo, no caso, você é candidata a deputada estadual, certo? Você é do partido X. Como é que a gente vai saber que Gorete ganhou, certo? É porque Gorete teve mais votos do que todo mundo? Não necessariamente. Não. É o que a gente chama de sistema proporcional. Existe um cálculozinho que você vai entender. Se eu conseguir fazer você entender, a nossa plateia também vai entender, porque você disse que não conhece, tá certo? Eu vou tomar você como referência, muito tá bem. Bom? Então, veja bem, para encontrar como é que Gorete vai ser eleita, a gente vai precisar fazer um cálculo que se chama quociente eleitoral. Pessoal, esse quociente eleitoral nada mais é do que essa formulazinha aí, Gorete, ó. Quociente eleitoral é igual ao número de votos válidos de uma eleição dividido pela quantidade de cadeiras a serem ocupadas. Exemplo, Pernambuco, certo? Gorete é candidata a deputada federal de Pernambuco pelo partido X. Como é que eu vou saber que Gorete ganhou? Eu vou primeiro de tudo
eu vou fazer o quociente eleitoral. Eu vou pegar os números de votos válidos, a gente tira os nulos, os brancos, né? E só pega os votos válidos e divide pela quantidade de cadeiras que Pernambuco tem na Câmara Federal, que são 25 cadeiras. Certo. Pernambuco hoje tem 25 deputados federais, certo? Eu trouxe o exemplo tomando como base os números do ano passado, Gorete. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, se você botar aqui, quer ver? Olha. Os votos válidos de Pernambuco foi 4.453.124 votos, certo? Se a gente dividir isso pela quantidade de cadeiras a serem ocupadas, ou seja, 25 cadeiras de deputado federal, nós encontramos um quociente eleitoral de 182.125 mil votos. O que significa isso, Gorete? Que um candidato tem que ter essa quantidade? Não significa isso. Significa que cada partido, para conquistar uma vaga, tem que ter esses votos. Tem que ter esses votos. Aí veja bem onde você chegou na pergunta. Jeane, por que a vaga não é do candidato e sim do partido? Quem conquista a cadeira é o candidato ou o partido primeiro? Nesse caso é o partido. É o partido. Então, veja bem, o que é que vai ser feito? Qual é o segundo momento, Gorete, para saber se você ganhou a eleição? O segundo momento é ver o seguinte: vamos pegar todos os partidos que fizeram parte da eleição e ver quantos votos os partidos tiveram. Imagine que eu, Jeane, você e o doutor Sérgio, né? César. E o doutor César fomos candidatos pelo mesmo partido. Sim. Do partido X, tudo certo? pelo PL, com o Bolsonaro. Pronto, tudo pelo PL com o Bolsonaro, certo? A gente sabe, como nosso exemplo, que para o partido conquistar uma vaga das 25 federal, cada partido precisa ter no mínimo 182 mil votos. Então, o que é que o partido faz? Vai somar os votos de todos os candidatos, para poder saber quantas vagas o partido conseguiu. Imagine que eu, você e doutor César conseguimos 600 mil votos juntos. Vamos supor que pelo PL só teve nós 3 candidatos, certo? Eu estou simplificando, pessoal, para todo mundo entender. Então, veja bem, se a gente teve 600 mil votos dividido por 182 mil, significa que o PL conseguiu 3 cadeiras. 3 cadeiras. Certo? Como elegeu 3 deputados? Não, veja bem, conseguiu 3 cadeiras. Na hora que a gente define que o PL conseguiu 3 cadeiras, aí a gente vai para dentro do partido e vê quais foram os candidatos mais votados. Você tá entendendo? Agora tem um detalhe, pessoal. Imagina, eu dei aqui uma conta bem básica, certo? Mas vou dar uma conta bem esdrúxula, certo? Imagine que Gorete sozinha teve 500 mil votos, certo? Eu tive 8 mil votos. E o doutor César teve 20 mil votos, certo? Nós somos do mesmo partido. Quando a gente soma, vou botar aqui, 500 mil votos. 528 mil. 528 mil. Mas eu quero chegar nas 3 vagas. Vamos botar 600 mil votos, você teve sozinha. Ele 20 e eu 8 mil, certo? Quando a gente vai saber quantas vagas o partido conseguiu, a gente soma os votos de todo mundo, certo? Então aqui a gente tem quanto? 628 mil. Numa conta grosseira, o partido conseguiu 3 vagas, certo? Aí quando ele consegue as 3 vagas, ele vai para dentro do partido. Significa que eu, você e doutor César se elegeu? Não, pessoal. Por quê? Porque existe outra regrinha. Você se elegeu, porque você é a mais votada, teve 600 mil votos, e você conseguiu a votação mínima necessária, que é 10% desse quociente eleitoral de 182 mil. Doutor César também se elegeu, porque ele teve 20 mil votos. 10% de 182 mil são 18 mil votos. Então ele se elegeu. Mas eu, embora o partido tenha conseguido a vaga, eu não me elegi. Por quê? Porque eu tive 8 mil votos. Eu preciso ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral para conseguir. E esse fenômeno surgiu por quê? Do famoso fenômeno Tiririca, certo? Imagine que Tiririca teve 2 milhões de votos.
ele sozinho conseguiu, eu não lembro exatamente na época, mas vamos supor que ele conseguiu 5 vagas, certo? E aí, o que aconteceu? Quando foi para dentro do partido, saber quem eram os mais votados, pessoas entraram com 5 mil votos, com 3 mil votos, ou seja, representação nenhuma. Então, se criou essa regra para que, pelo menos, o partido, ao conquistar a vaga, certo? Não arraste pessoas. Não arraste pessoas sem representatividade nenhuma. Pelo menos 10% do quociente. Certo. Então, o que eu quero dizer com isso é que vocês entenderam que a vaga é do partido. Então, observe como é importante você saber essa informação para quando você for votar no deputado, porque acontece muito, né, doutor César? Por exemplo, eu gosto muito de Gorete, mas na chapa de Gorete tem uma mala feita de Jeane. Aí o pessoal vota em Gorete porque gosta de Gorete. Aí leva Jeane. Aí só que Gorete me leva. Aí é complicado. Você tá entendendo? Então, assim, essas informações, elas são de extrema importância para que a gente saiba como a gente vai votar nas pessoas que a gente escolhe. Pessoal, é importante dizer que isso aqui é uma forma bem simples de explicar, não é? Porque a gente sabe que isso é um sistema difícil, não é? E a gente está procurando da melhor forma. Doutor César, que é professor, deve estar aí dizendo: ei, gente, peraí, que tem um monte de nuances que você não falou. Eu sei, doutor César. Mas a verdade é porque eu tô querendo falar da forma mais simples possível de um sistema complexo. Dê um exemplo dessa nuance que ela não falou, que é importante. Da importância. Pronto. A sobra, que é o que Isso. ela não falou. A sobra dessa cadeira, que todos os partidos, essas últimas vagas... A sobra dos votos que você fala. A sobra dos votos. No caso, sobra das cadeiras. No caso, os 8 mil dela, né? Não eram 3 cadeiras? Sim. Ela não entrou porque não atingiu esse índice. Os 10%. Os 10%. Então faz um novo cálculo chamado cálculo de sobras. E aí vai se fazer um novo cálculo com um novo índice Haja para cálculo. verificar se existe a possibilidade de Jeane entrar pela sobra. E aí sim você tem a composição das câmaras legislativas. E assim, é importante dizer que a sobra é das cadeiras. Veja bem, imagina. Não é do partido, Não a é sobra é das das cadeiras. cadeiras. Porque, veja bem, você Aí não poderia fez... entrar outro partido que tivesse mais voto, Com um índice melhor. com um índice melhor. Isso. Não necessariamente o que Porque que vai a gente- sobrar a cadeira. Sobrou uma cadeira do PL. Não conseguiu atingir. Quer dizer Então que se sobrou uma cadeira. se o PL não conseguir, pode entrar o PT? Poderá. Se ele fizer a conta... Não, mas veja bem, Se ele calma. fizer o índice de sobra. Se ele atingir os 10%. Não. Não, é um outro índice. É outra coisa. É outra conta. É outra Outra conta. conta. Gente Olha, do calma, céu. calma, Deixa eu minha tomar gente. água, deixa eu tomar água. Calma, veja bem, Gorete. Eu quero que você entenda, certo? Porque você é minha referência. Eu tenho que ganhar essa aluna. Certo. Veja bem, o que o professor está falando da sobra é importantíssimo, mas é a sobra das cadeiras. Veja bem, a gente aqui para me explicar, por isso que eu disse, professor, não olhe para mim atravessado, que eu estou explicando de forma bem prática. Eu estou utilizando apenas um exemplo de partido, certo? Numa eleição não tem só um partido. 33, né, doutor? Isso. 33. Então, observe, quando faz essa continha em cada partido, vai se verificar se preencheu as 25 vagas. Se não preencheu as 25 vagas, certo? Aí vem o cálculo das sobras. Das sobras de quê? Das cadeiras. Porque, veja bem, eu fui na eleição, fiz o cálculo de cada partido. Fiz de PT, PMDB, PSDB, PTdoB, enfim, PL. Quando eu fiz o cálculo de todos os partidos, verificou-se que foi preenchido 20 vagas. Não são 25? São. Então precisa preencher as outras 5 vagas. E aí o cálculo da sobra é outro cálculo. Vai pegar a soma de todos os partidos do mesmo jeito, certo? E dividir pela quantidade de vagas que ele já conquistou, mais um. Isso está no Código Eleitoral, eu trouxe até o artigo. Código Eleitoral, artigo 104. Pronto. Professor sabe tudo aqui De cabeça. na ponta da língua. Eu não uso muita caneta, não. Eu uso a cabeça mesmo. É, É o artigo então, 104 do Código Eleitoral. Pronto. E tem um detalhe na sobra também. Por exemplo, você falou o seguinte, mesmo que não atingiu 10%, houve uma mudança legislativa agora recente,
que diz que para fazer parte do cálculo das sobras, o partido tem que ter pelo menos 80% do quociente eleitoral. Isso significa dizer que no início da composição das cadeiras, todo partido, para conseguir uma vaga, precisa ter pelo menos o quociente eleitoral. No caso do nosso exemplo, 182 mil. Os 10%. Não. Não. Esse quociente eleitoral, de novo, é o número total de votos válidos dividido pela quantidade de cadeiras, de Certo. assentos. Aí Certo, dá esse certo. número de 182 Número mil. total dividido pela quantidade de cadeiras, Isso. certo. Veja bem, a gente viu que para o partido conseguir cada vaga, certo? Tá aqui para você lembrar, ele precisa ter pelo menos 182 mil votos, certo? Mas no cálculo das sobras, quando sobrou, foi feito todos os partidos, sobrou 5 vagas, por exemplo. E aí no cálculo da sobra, a lei diz o seguinte: mesmo que o partido não consiga 182 mil votos, mas 80% disso, ele vai poder fazer parte do cálculo da sobra. Você está entendendo? Certo. Então, pode acontecer de um partido não conseguir 182 mil votos e conseguir uma vaga nas sobras apenas. Vamos entendeu? pensar num exemplo de um partido que não é um partido novo, mas ele é novo. É o UP. Tem um partido que agora é o UP. Se eu não me engano, o número dele é 80. O UP entrou na eleição, não conseguiu chegar aos 182 mil votos aqui em Pernambuco, mas ele conseguiu chegar em 120 mil votos. Esse partido existe? Existe UP. Gente, vocês sabiam que esse Eu, UP assim, existe? pra mim é surpresa, viu? Porque eu não conhecia, não. Olha aí. UP. UP. Eu estou dando a pronúncia Ah, inglesa, Inglesa. Ah, entendi. mas a UP. sigla do partido é UP. Certo. E ele fez 120 mil votos. Certo. Ele poderá, talvez, entrar com 140 mil votos, que aí eu estou falando Nessa uma conta 80%, grossa. né? Os Nessa 80% sobra, no fim, Ele poderá entrar, conseguir uma vaga. conseguir uma vaga. Então é com isso que eu estou dizendo que essa ideia de fazer esse sistema proporcional consegue fazer com que as Assembleias Legislativas e a Câmara dos Deputados Federal consiga ter uma miscigenação de ideias. Exatamente. O que isso é ótimo para um sistema. É ótimo do que você ter um único pensamento, ou um partido A ganhou 2 milhões de votos, o partido B ganhou 2 milhões e 400 mil, ninguém mais é eleito, então vai ficar somente A versus B, ou como é nos Estados Unidos, republicano versus democrata. Que aí, no meu entender, isso não vai para frente porque faltam outras concepções de vida. mas você não acha que aqui é demais? Minha avó já dizia, tudo que é em excesso é demasia. Beber água em excesso é ruim, não beber água também é ruim. Então, essa proliferação de partidos dificulta a gente saber quem é o partido. Então, a gente tem que identificar, em primeiro lugar, quem é o partido. Gente, é muito importante. Vocês prestem atenção. Prestem atenção. Olhem primeiro o partido que vocês vão votar. Por favor. Por favor. Eu vou dar um Continue. exemplo bem tranquilo, assim, se você me permite. Um exemplo, na eleição passada, eu tive uma conversa com uma pessoa e ele queria muito meu apoio. Era uma pessoa do bem, uma pessoa que tem valores, princípios. E ele disse assim: Giana, eu queria que você me apoiasse. Enfim, eu disse: olha, infelizmente, eu não vou te apoiar por causa do seu partido. Como assim? Eu disse: não vou lhe apoiar por causa do seu partido. Porque, veja bem, ao dar um voto a você, eu também vou estar apoiando toda a legenda do seu partido. E eu não concordo com a legenda do seu partido. Então, assim, é fundamental as pessoas compreenderem isso. E isso melhorou muito, viu, Gorete? Porque hoje nós não temos coligação. Imagine quando a gente tinha coligação. O que é coligação? São vários partidos se juntarem e na eleição é como se fosse um. Quer dizer que não é agora o União pelo Brasil, não. Não, Isso não foi coligação. Isso foi realmente que deixou de existir. Dois partidos deixaram de existir e formou um. Isso. É permitido a
fusão, também está previsto na Constituição e no Código Eleitoral. É permitida a fusão, criação e dissolução de todo e qualquer partido político. O que existia antes no processo eleitoral era que era possível fazer uma coligação, ou seja, uma fusão temporária, com fins eleitorais. Só para ganhar a eleição. O PT se unia ao PMDB, que se unia ao PCdoB, que se unia ao PSOL. Isso daí fazia um grande bloco político e, consequentemente, atingiria-se esse índice com muito mais facilidade. Entendeu? Esse índice aqui, ó, em vez de a gente somar cada partido, era o bloco. Era o bloco. O bloco então, conseguiu quanto? Quantos votos esse bloco conseguiu? Aí, quando dividia pelo quociente, ele conseguia muitas vagas. Então, você imagine que eu votei, por exemplo, tem municípios, infelizmente, no Brasil, que, não, como o professor disse, não existe ideologia, e aí você vai ver, você via, né, porque isso não existe mais, mas você via PT com um partido de centro-direita, entendeu? Aí imagine que você votava num candidato de centro-direita e acabava levando o PT, né? Então, assim, é importante a gente entender isso, trazer essas informações, porque hoje a gente precisa, 2022, nós precisamos realmente fazer uma renovação na Câmara Municipal. Nós estamos na Câmara Federal, desculpa. Nós estamos vendo a dificuldade que o presidente da República está tendo, né, para governar. Por quê? Porque tem uma Câmara Federal muito de esquerda. Além de ser de esquerda, também muito miscigenada, considerando a quantidade de partidos que nós temos no Brasil, né? Então, as eleições de 2022 são muito importantes. Por quê, gente? Não adianta eleger o executivo, isso seja na prefeitura, isso seja no governo, isso seja no Brasil. Você eleger um executivo e eleger pessoas que pensam totalmente diferente do planejamento do executivo. Eu vejo pessoas dizendo que são conservadoras, que defendem a família, que não concordam com a ideologia de gênero e votam em pessoas que vão para a Câmara Federal lutar contra esses valores. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de votar no legislativo, porque hoje a gente está vendo a importância que esse poder tem na nossa república. Agora ela estava falando dos deputados. Agora veja o que você explicou, tanto serve para deputado estadual como federal. Isso, deputado estadual também. E vereadores. Isso. E agora senador, o que é que você... Senadores, aí tal qual os chefes do executivo, é uma eleição diferente, é uma eleição majoritária. E aí sim, existe uma confusão legislativa, cujo qual o Tribunal Superior Eleitoral permitiu coligações, aí sim, para as eleições majoritárias foi permitida coligações, ou seja, elementos de um partido A se unirem com um partido B. Para o que convém eles permitem, né? Para poder disputar aquela eleição. E aí eu vou citar a eleição passada, a nossa eleição passada, derradeira de 2 anos atrás. Na eleição para senador, nós tínhamos, que foram eleitos, Jarbas Vasconcelos, na majoritária PMDB, Humberto Costa, na mesma majoritária PT. E na majoritária, tínhamos ainda Paulo Campos, governador PSDB. Paulo Câmara. Isso foi PSB. Uma coligação, esses três? Foram feitas uma coligação. Olha, porque é uma eleição majoritária. Então, olha que nós fizemos. E aí os 3 foram eleitos. Vê aí, gente. Paulo Câmara é o nosso atual governador. Jarbas Vasconcelos e Humberto Costa são nossos senadores, que vão ser por mais 6 anos. Mais 6? Porque o cargo de senador não é de 4 em 4 anos. A renovação é 1/3 por 2/3. Então, esse ano vamos eleger, em 2022, apenas um senador. Quem é que está para sair? Quem vai concorrer à eleição é o Fernando Bezerra Coelho. Que ele foi eleito, Fernando Bezerra Coelho, pelo PSB, pelo partido de Paulo Câmara. No caso, ele hoje está no MDB. No MDB. Sim, ele é que está para sair se não for reeleito. Ele é que vai sair se não for reeleito. Gente, ajuda aí, gente. Faz essa caridade. Vamos votar no senador que o presidente Bolsonaro falar.
Por favor. Então, a questão é essa, que quando a gente fala, é uma eleição, mas ela é híbrida nesse sentido. Para as chapas majoritárias, voto majoritário, O que é híbrida? permite essa fusão de partidos. Maleável, né? Para as majoritárias, como a gente diz, né? Existem 2 sistemas, correto? Majoritário E o e proporcional. No proporcional não tem coligação mais, certo? Mas nas majoritárias é permitido a coligação. Que é só senador E prefeito, governador e presidente. Por exemplo, Bolsonaro pode fazer a coligação do PL com outro partido. Aí o que é que implica nisso? Ele vai ser candidato a presidente, pode colocar um vice de outro partido, vai juntar. Dele, que ele era do PL e o general Mourão era do PRTB. PRTB. Você está entendendo? Então, para os cargos de majoritária, é permitido coligação. Para os cargos proporcional, não. E assim, é importante abrir um parêntese com relação ao Senado Federal, pessoal, porque nós temos visto, né, os desmandos, né, na minha opinião, né, juridicamente falando, as decisões controversas do Supremo Tribunal Federal. Né? O Supremo, numa decisão extremamente controversa, né, liberou o ex-presidiário Lula, condenado pelo primeiro grau, segundo grau e STJ, disse que o processo era incompetente, que o juiz era incompetente, cancela tudo, bota Lula aí como candidato. Então, imagine, para que a gente faça alguma coisa, muitas vezes as pessoas reclamam, o presidente Bolsonaro precisa reagir ao STF. No Brasil, pela Constituição da nossa República, o único poder que pode fazer alguma coisa com o STF se chama Senado Federal. Quer dizer, o Legislativo através do Senado Federal. Então, vejam a importância de termos senadores comprometidos com nossas pautas, senadores que não tenham processos, não é? Porque hoje, infelizmente, o nosso Senado tem os Renães Calheiros da vida, o Omar Aziz, nós temos o próprio Alcolumbre agora, né, que veio aqui com aqueles áudios de escândalos. Então, e o pior, que quem julga os senadores nesses processos é o STF. Então, imagine a dificuldade que esses senadores têm de fazer qualquer coisa com os senadores, com os ministros, né? Então, observe a importância da gente entender como a gente precisa votar. Eu sempre digo, gente, esse é o sistema que nós temos. Né? O Brasil, nós vivemos numa república, vivemos numa democracia, nós trabalhamos com o sistema representativo, então são essas pessoas que decidem por nós, cidadãos comuns. Mas a gente, cidadão comum, precisa ficar mais atento. Eu acho que isso foi uma das coisas mais impressionantes que Bolsonaro fez, sabe? Que foi fazer com que as pessoas conversassem sobre política. Né? O brasileiro estava... Ele despertou esse interesse, né? Ele conseguiu despertar o interesse pela política em todas as castas. Em todas as classes sociais ele despertou o interesse político. E esse é o grande capital político dele. E aí eu vou tentar concluir o que a doutora Jeane estava falando, que é o seguinte: no processo eleitoral, o mais importante é o cidadão. Então, enquanto esse cidadão estiver preocupado, você é o mais importante. Vamos dizer os tá três, aí. os três. Olha, você é o mais importante. Que ela estava falando, mas ela não chegou a concluir, mas eu acho que eu peguei. Que é quando o amigo do amigo diz para você em época da eleição: vote em fulano porque ele está com um trabalho assim, assim. Aí, esse seu amigo, ele está pedindo voto já com interesse. Verdade. Então, temos que partir e parar com esse interesse pessoal e pensar no coletivo. Se passarmos a entender o que é a política partidária, quais são as necessidades da sociedade, a gente vai conseguir mudar. Vou perguntar a vocês. Eu lembro do meu deputado federal. Também. Do meu deputado estadual. Você lembra? Pois é muito bom lembrar, porque é dele que você tem que cobrar. É dele que você tem que cobrar as reformas da administrativa, eleitoral, a reforma na educação,
na saúde. É dele que você tem de cobrar, do seu senador. Mesmo meu senador não tendo sido eleito, eu mando e-mail para Jarbas Vasconcelos, eu não mando para Humberto Costa porque eu não consigo. Vai contra os meus princípios. Mas eu mando, cobrando. Então, é você, cidadão brasileiro, que você é que tem o poder. Então, escute o que é que o seu deputado está fazendo, o que é que o seu futuro candidato vai fazer. Não se venda por uma carrada de areia, uma sandália, uma cesta básica, porque você vai perder mais para frente. E o pior, seu filho vai perder. E assim, eu gostaria só de concluir, porque, pessoal, muitas pessoas me chamam assim de entusiasta, mas eu tenho um sonho e eu faço esse trabalho de entrar nas nossas comunidades. Infelizmente, nós temos várias pessoas que, por necessidade, que eu não as condeno, porque quando a gente precisa realmente, quando chega uma pessoa, quando você está passando fome, que chega uma pessoa com a feira, você fica grata, não tem como. Mas eu tenho feito um trabalho, tentado despertar nas pessoas pela conscientização política, que quando você vota por uma cesta básica, quando você vota para que o líder comunitário mantenha o seu emprego, infelizmente é uma realidade que a gente vê muitos líderes das comunidades, eles trabalham na prefeitura com cargo comissionado, trabalham no posto de saúde com cargo comissionado. Então o objetivo dele não é trazer melhorias para aquela comunidade, mas é manter o próprio emprego. Então a gente entra nas comunidades, a gente vê as pessoas sem saneamento, sem posto de saúde, sem segurança. Todos nós, cidadãos, a gente vê isso e as pessoas ficam o tempo todo votando dessa forma. Então Você acha que está conseguindo essa conscientização? Olha, Gorete, eu vou dizer a você, meu pai é político meu pai foi político durante 27 anos, certo? Hoje, quando a gente olha para o nosso cenário, às vezes a gente tem a sensação que nada mudou. Meu pai, amanhã eu vou para lá vê-lo. Faz 1 ano e meio que eu não vejo, mas eu sempre falo com ele. Para mim, ele é meu guru político, porque tem sabedoria política. É uma pessoa que sempre teve política. E assim, por mais que a gente ache que nada mudou, muita coisa mudou, inclusive no processo eleitoral. Eu lembro que meu pai fazia campanha dando camisa, legalmente, não era ilegal não, dando boné, dando chaveiro. Podia fazer, né? Exatamente, dando chaveiro. Hoje não pode dar mais boné, não? Não, hoje não pode se dar mais nada. Nem show. Exatamente. Então, aqueles assim, comício com show não pode mais, não. Verdade. Não. Olha aí. Então, assim, Abuso Gorete, do poder econômico. Essa pergunta que você me diz é a seguinte: você acha que consegue? Gente, infelizmente, isso é um processo de mudança cultural. Todo processo de mudança cultural, demora. Ele é demorado, ele é trabalhoso, a gente precisa de persistência, de resistência. Então, não é assim, simplesmente em 2, 3 anos que vai conseguir. Mas meu pai, que é uma referência para mim, ele diz: minha filha, eu que fiz política há 30 anos atrás, hoje a diferença é grande. Minha irmã, como eu te falei antes aqui, ela é prefeita lá no meu interior. E a gente teve todo um cuidado na campanha dela, que há muitos anos atrás não se tinha. Por que isso? Porque hoje você vê mandato ser cassado. Até porque quando a pessoa aceita uma cesta básica, aceita qualquer coisa, só ganhou aquela vez. E o político vai passar 4 anos ou mais explorando você, né? E o pior de tudo, Gorete, 4 anos de desenvolvimento, isso, de melhoria para sua cidade, para a sua família, de um modo geral, de educação, por conta de uma cesta básica, por conta de uma carrada de areia. E isso também, Gorete, deixa eu lhe interromper, faz parte também do processo eleitoral, só que não é o processo eleitoral que está legislado. É o processo eleitoral do cotidiano. É você conseguir, você que está aí em casa, nossa audiência, querida audiência, obrigado de novo. É você que está aí em casa, ler quem são as pessoas realmente capazes e daquelas que estão fazendo a coisa errada. Então é você fazer essa interpretação e com esse subsídio de entender que fulano de tal está vinculado a tal partido e se eu fizer isso eu estou correndo o risco de trazer coisa que eu não queria para dentro da minha casa. Porque o político, ele entra na sua casa, de um jeito ou de outro. Ou não. Ele vai estar dentro da sua casa, ele vai estar
jantando com você, ele vai estar bebendo água com você, porque tudo passa por política. É na taxação do imposto da água, ou mesmo do copinho plástico que está aqui. Então, é o político que faz isso. Somos seres políticos e temos que aprender o processo político no seu nascedouro. E isso a gente aprende dentro de casa. Falando em eleição proporcional, me lembrei agora de uma coisa. Por que isso existe no Brasil? A década de 80, o voto era chapa fechada. Se você fosse votar num governador que era do partido PDS, o partido era PDS, você tinha que votar no senador do PDS, no deputado do PDS federal, no deputado estadual do PDS, no vereador do PDS e no prefeito, que a eleição era universal. Era voto fechado. E aí mudaram isso para que fosse esse sistema proporcional misto, com eleições proporcionais para algumas casas e outra majoritária, que era voto fechado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é a sua cadeira? Você é professor? Eu dou direito eleitoral, direito penal e em outra pós-graduação eu dou gestão de pessoas. Há quanto tempo você dá direito eleitoral, por exemplo? 6 anos. 6 anos. Desses 6 anos que você está vendo alguma diferença de conscientização? Porque dizer que os alunos nas faculdades são esquerdas. Você vê isso? Via muito, melhorou, ainda vê? Como é que está? Dentro de sala de aula, eu tento, ao máximo possível, não fazer a politização partidária. Então, eu vou na dogmática, utilizando exemplos virtuais, partido A, B, C, D, não uso siglas, porque, apesar de ser o ambiente para que possamos pensar, até viajar na ideia, eu não entendo que tem que ser um espaço para fazer política partidária em sala de aula, porque eu entendo que isso é um problema. Uhum. Tentaram trazer a política para o sistema educacional, mas tentaram por um outro viés. Tentaram enquanto dogmatizar e doutrinar para isso. Não é assim que eu vejo política. Eu vejo política como somos todos políticos, como algo muito nobre e que temos que entender o sistema político para poder tomar a decisão correta. Se o dogma e a doutrinação só nos faz colocar antolhos e seguir na estrada sem ter a capacidade de olhar para o lado, e o nosso donatário apenas dando a chicotada e os arreios para que a gente só vá num único lugar. Então, o processo eleitoral é isso, é educação eleitoral. É ter alguém que se espelhe desde pequena, e eu também tive isso em casa. Aos 15 anos eu já estava militando politicamente, partidariamente. Eu já fazia militância. Cheguei até a pedir votos para... Me perdoem, viu, mas isso é verdade. A gente se supera. Para Miguel Arraes, 1985. Eita, país. Foi bisavô dela. Eu fui pedir voto. Eu era do comitê jovem na época era MDB. Não é esse MDB de hoje não, é outro MDB que nem existe mais. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos, veja, gente, que tinha uma consciência política grande. Hoje a gente vê os meninos de 15 anos, as meninas de 15 anos, só quer assim, ficar no celular na frente do TikTok. E assim, sabe? Gente, é difícil. E assim, Gorete, eu sempre trago essas ilustrações no sentido de como já foi dito aqui, né? A gente vive numa sociedade, certo? O nosso sistema de organização e administração é representativo. Então, a gente precisa ter pessoas nos representando. E para a gente escolher essas pessoas que nos representam, primeiro de tudo, a gente precisa saber se que aquela pessoa, pelo menos, profere, defende, é exatamente aquilo que eu acredito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou cristã, sou a favor da vida, sou contra a ideologia de gênero, eu sou
contra a liberação das drogas, eu sou contra a liberação do aborto. E é muito importante falar sobre um parênteses da liberação do aborto. Porque as pessoas dizem o seguinte, quando a gente fala de liberação do aborto, as pessoas dizem, não, mas eu acho que deve ter para pessoas que foram estupradas. Gente, isso no Brasil já existe na lei, a permissão. Quando a gente fala liberação de aborto, é como a Argentina, que liberou o aborto para qualquer mulher que até o 3º mês, basta ela não querer. Tem um país aí que já é com mais de 3 meses. Até 9º mês, tem meses. país que até o 9º mês, ou seja... Se não nasceu, não... Se a mulher chega no SUS e diz, eu quero abortar, ninguém precisa perguntar nem por quê. É como se a gente, imagine a gente patrocinar o Sistema Único de Saúde para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu sou contra essa liberação de aborto. Então, a gente precisa saber quais são os nossos candidatos, as pessoas que pensam como nós, porque não adianta, minha gente, não adianta a gente botar um presidente, botar um governador, botar um prefeito e colocar um legislativo que faz as leis para que o executivo execute com leis totalmente contrárias ao que a gente acredita. E é como o professor disse, essas leis, elas entram na nossa vida, porque a gente basta um exemplo bobo, a lei da palmada. Ou seja, eu não sou a favor do espancamento, pelo amor de Deus, porque no Brasil hoje tudo é difícil de falar, né? Porque o mimimi é grande. Mas eu sou mãe, tenho um filho de 22 anos, tenho uma filha de 13, e eu nunca vou mentir, que algumas vezes eu dei umas palmadinhas nela. E aí eu vou ser criminosa por causa disso? Né? Eu vou ter que responder. Hoje no Brasil não é crime, mas você tem todo um processo, uma dificuldade. Ou seja, são pessoas que pensam diferente de nós, que estão ali fazendo lei, pessoas que querem casamento de todo jeito, a qualquer coisa. Existe um projeto de lei na Câmara que, assim, é casamento com qualquer pessoa. Vê, qualquer pessoa é amplo demais, né? Então, a gente precisa tomar esses cuidados, a gente precisa realmente entender o sistema eleitoral para poder a gente escolher. Ok, ficou faltando, está chegando a hora da Berlinda, de eu apresentar a vocês quem é que está na Berlinda. O professor já deu uma dica aqui. Ele já deu uma dica, quem está prestando atenção já vai imaginar. Mas ficou faltando alguma coisa. Vamos tirar o suprassumo disso aí bem rapidinho. Bem rapidinho. O que é mais importante na eleição? Para fechar isso e reforçando a importância do que Giane acabou de falar. Você votou num prefeito, prefeito. Minha proposta é colocar merenda de qualidade na escola nos 3 horários. Aí vem a Câmara dos Vereadores e diz que só vai ter merenda num horário, faz um projeto de lei, eu vou e veto. Eu sou o prefeito. Eu é que tenho que sancionar a lei, eu veto. Aquela lei volta para a Câmara. Sabe o que vai acontecer? A lei vai passar, mesmo com o meu veto, porque os vereadores vão baixar um decreto legislativo e vão aprovar aquela lei. Por mais esdrúxula, veto, né? vão derrubar o veto. É o famoso derrubar o veto por um decreto legislativo que é permitido também pela Constituição. Que é o que fizeram agora com o veto de Bolsonaro, com tantos outros. Com o fundão. Com o fundão, né? O fundo partidário que ele vetou e os deputados foram lá Exatamente. e liberaram. Então, é essa consciência que a gente tem que ter. Não adianta eleger o executivo e pegar no legislativo, na Câmara dos Deputados, ou nas Assembleias Legislativas, ou nas Câmaras de Vereadores, simplesmente votar por votar. Porque é isso que vai acontecer e é isso que acontece todo santo dia. É o engessamento do executivo e as pessoas na população sangrando um dia sim e o outro também. Gente, é muito importante. Chegou a hora de trazer para vocês a criatura que vai para Berlinda hoje. Ó ela, quem é? Você vai dizer por que ela está na Berlinda, tá certo? Por que ela está na... Você diz também, viu, Jane? Certo. O que ela fez que não lhe agradou? Olha aí quem é. Marília Arraes. Eu disse que ele deu uma dica porque ele disse que trabalhou para o bisavô dela, ok? Marília Arraes, você está na... Não, ele é bisavô de outra pessoa, ele é avô dela. Avô dela, né? É. Marília Arraes, você está na Berlinda agora e você vai saber por que você está na Berlinda. Diga aí, professor César, por que Marília Arraes está na Berlinda?
A deputada federal Marília Reis, ela está, para mim, na berlinda porque ela continua trilhando os mesmos passos da sigla que ela está hoje. Ela não consegue promover nenhum projeto que seja em prol da sociedade pernambucana. É muita falácia, é muita mídia, mas efetividade para um projeto e ela bancar esse projeto com a mesma garra que ela tem para poder brigar dentro do partido, ela não o faz. E já trocou de partido, salvo o melhor juízo, umas 3 vezes. 3 vezes que ela trocou de partido. Então, gente. é por isso que, para mim, ela está na berlina por essa ausência de atitude política em prol dos pernambucanos. Tem aí um projeto dela que ela tentou passar, não foi? Foi o projeto do absorvente para as mulheres, né? Aquela loucura, queria que porque queria e tinha que ser feito antes tem que ser feito se tem dinheiro em caixa para poder oferecer isso. Tem né? que se fazer um projeto, tem. Da onde é que vai sair a dotação orçamentária para tal receita? O executivo é gestor de receita. O legislativo propõe. Bolsonaro veta, o decreto legislativo aprova. Da onde é que vai sair a receita? Isso é falta de responsabilidade. Tá vendo o que você fez? Tá vendo o que você fez? Por que ela tá na berlinda? Olha, veja bem, nós falamos aqui que Pernambuco tem 25 deputados federais. Marília Reis é a única mulher que está no parlamento representando o estado de Pernambuco. E para mim ela está na berlinda porque ela é progressista de carteirinha. O que é progressista? Ela defende as bandeiras justamente que eu disse aqui que sou contra, não é? Então ela é uma pessoa que tem pautas muito identitárias, ela defende um estado grande. Na campanha dela para prefeita do Recife, ela deixou isso muito claro. Ela é socialista, assim, os valores e princípios dela divergem completamente do meu e eu acredito que divergem da maioria das mulheres pernambucanas. Então fica aí uma dica, pessoal. Se a gente tem que ter uma representante mulher na Câmara Federal, que essa representante ela seja conservadora, defenda os nossos valores e os nossos princípios. A gente fala muito que as mulheres não estão na política. Infelizmente, e realmente é verdade, existe uma eu vou até tirar ela daqui. Um porque distanciamento feminino. Existe, mas infelizmente as que estão, na maioria, não representam os valores das mulheres brasileiras. Né? Então, eu acho que a hora é da gente reverter esse quadro. Nós temos vários exemplos em outros estados, como a Bia Kiss, Carla Zambelli, né, que são mulheres conservadoras, mas em Pernambuco nós não temos. Então, você, mulher que é pró-família, que defende os valores cristãos, que não, ela pode olhar no Instagram dela, no Facebook dela, as pautas dela são muito identitárias, ela defende muitas pautas que eu acho que não agrega à sociedade de uma forma geral. Então, e outro detalhe, viu? Por causa dessa briguinha de família entre ela e João Campos, ela pouco direciona dinheiro para o Recife, né? Por causa dessa briguinha. Então, além do mais, ela não é, apesar dela ser muito bem votada na região metropolitana, especialmente em Recife, ela não direciona recursos para Recife por causa da briguinha dela com, quer que eu bote ela com a junto família. De você? Quer que eu bote ela junto de você? Bota. É só uma foto, não faz mal não. Cara de bolacha, né? E as nossas divergências são ideológicas, né? A gente, assim, eu particularmente nem a conheço pessoalmente, não posso nem dizer se ela é boa, se ela é ruim, se ela... Aqui o que a gente está falando são das posições políticas, não da pessoa, né? Então, as posições políticas dela, né, não me permite dizer que ela é uma boa representante. A mim, Jeane Gabriel, que mora aqui em Pernambuco, que sou eleitora de Pernambuco, ela não me representa como mulher. Jeanine está nos assistindo, um abraço, Jeanine, para você e muitos outros aliançados. Estamos chegando no término do nosso programa. Você quer falar alguma coisa para terminar? Primeiras damas. Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que as pessoas me sigam no meu Instagram. Eu sou uma militante política, sou advogada e eu tenho muito interesse nessa pauta de conscientização política. Tenho um bom material, faço palestras quando é preciso. Então, meu Instagram é Jeane Gabriel, numeral 18, certo? Me acompanhe, veja lá minhas posições, como
como eu penso e o que eu defendo e o que eu entendo que é melhor para a nossa sociedade. Professor. Mais uma vez o meu agradecimento de coração pelo convite e quero dizer a vocês que estão aí nessa linda audiência duas coisas, duas mensagens. Não desistam nunca dos seus ideais. E segunda mensagem, para ficar inculcada na cabecinha de vocês. Vocês é que detêm o poder para mudar isso. Quando eu digo isso, é o Brasil, a pátria onde nós nascemos, vivemos e que talvez morreremos nela. Então vamos usar essa força para melhorar. Então esse é tanto o meu agradecimento quanto o meu singelo abraço a todos. Vamos juntos, você, eu, nós, mudar esse país, porque é assim que a gente vai conseguir progredir. É a nossa casa, né? É a nossa casa, é aqui que, é assim como você diz, muitos vão morrerem aqui e a gente precisa amar. A gente só cuida daquilo que a gente ama. Ok, gente. O Aliança por Pernambuco agradece a todos vocês por terem assistido o nosso programa. Compartilhem. Viralizem isso aí. Se vocês acharam que isso foi muito abobrinha para vocês, que foi coisa muito fácil, muito boba, tem alguém que vocês conhecem que ainda não entende. Exatamente. Tem alguma secretária de vocês, tem alguma faxineira, tem um porteiro. Vamos fazer uma corrente, vamos politizar esse pessoal, que a solução está no conhecimento, né, professor? Eu quero deixar aqui em nome do Aliança por Pernambuco, querendo que vocês acompanhem o canal do Aliança por Pernambuco, Facebook, o Instagram, tem Instagram. Isso, tem Instagram, e tem Facebook o e YouTube também. tá certo? Acompanhem-nos. E eu quero avisar vocês que na próxima terça-feira nós anteciparemos a nossa live da terça-feira para segunda-feira. Pois terça-feira tem uma live muito especial também. Qual é, professor? Vai ser a live do Movimento Advogado de Direita com uma convidada ilustríssima, doutora Nise Yamaguchi, para falar sobre passaporte sanitário e vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Não percam. Não percam. Terça-feira, às 20 horas, essa live. Vocês vão divulgar o link, não é isso? O link será divulgado, será feita pela plataforma Zoom e oportunamente será divulgado para que o próprio link viralize, que sabemos já que teremos uma audiência esplêndida. Vamos embora compartilhar e nós estaremos no nosso próximo Berlinda, vai ser na segunda-feira, dia 27. Não esqueçam. Um abraço para todos vocês, tudo de bom e Deus abençoe a todos vocês. Amém.